Bom dia, amados irmãos. Vamos começar então nossa aula. Vamos fazer uma oração para a gente começar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor nos concede, também pelo alívio, Senhor, por essa chuva que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, porque Tu sabes a nossa limitação e sabe que nós mesmos somos pó. E precisamos, Senhor, desses Teus cuidados maravilhosos e sobrenaturais. Por isso te agradecemos. E te pedimos também, nessa manhã em especial, que o Senhor conduza todos os nossos irmãos que estão reunidos em Teu nome e também nós aqui, através do Teu Espírito Santo, soberano que é, onipresente, que Ele se manifeste no nosso meio, ensinando-nos mais a Tua palavra, edificando-nos na Tua palavra, para que sejamos também um rebanho forte, um rebanho de fé robusta, verdadeira, e aplicável às nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a vivermos pela fé, como os Teus justos vivem pela fé. Assim nós te pedimos, com esperança, com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos tratar de um assunto, na verdade é mais uma recapitulação, só que eu agreguei mais alguns pontos, não é? Que a gente vai conversar sobre a membresia da igreja, a importância da membresia da igreja. A gente já vem falando sobre isso alguns meses, não, mas talvez alguns anos atrás. A gente falou um pouco sobre isso, essa importância de se agregar a um local, a uma igreja que seja bíblica, tomando todos os cuidados para estar levando sua família para dentro de um rebanho onde a Bíblia tem o centro, não é, do ensino, onde Cristo é o centro da adoração e onde os irmãos vivem em harmonia e crescem juntos, né? Então assim é uma igreja saudável. E faz parte da igreja saudável a questão de membresia, faz parte de uma igreja saudável, não é? Eu tirei uma frase de Michael Horton. Ele inclusive já esteve na Fiel também, na conferência Fiel, pregando, eu não lembro que ano que foi. E ele é um escritor muito famoso, um pastor americano, e ele diz: uma igreja não é um grupo de amigos que você escolheu. É um grupo de irmãos e irmãs que Deus escolheu para você. Eu acho que vocês se lembram dessa frase, eu já apresentei alguns anos atrás, quando a gente falou também sobre esse assunto, né? Então tá aí de novo, né? Para a gente lembrar que você foi escolhido para estar aqui, como eu também fui escolhido para estar aqui. Na verdade, a gente diz que nós escolhemos a igreja que onde nós queremos congregar, sim, mas guiados por Deus, não é? De alguma maneira, soberanamente, Deus nos guia. Então, esse grupo de irmãos aqui é o grupo que Deus escolheu para que eu pudesse crescer junto com vocês, e vocês comigo, e assim, mutuamente, a gente se auxilia na edificação, não é? Então é um grupo que Deus escolheu. Veja a importância de uma igreja, não é? Não é criação de homem, mas é um plano de Deus, é o projeto de Deus, é o seu povo, denominado igreja. A gente vai estudar daqui a pouquinho sobre o termo igreja. E a gente pode ver então que é um grupo que Deus escolheu. Da mesma forma que eu não escolhi nascer na família do meu pai, da minha mãe, e Deus me pôs lá dentro. Eu tenho um irmão, né? E eu não escolhi esse meu irmão, e eu faço parte daquela família. Queira ou não, eu sou daquele sangue, né? E faço parte daquela família. E assim também nós aqui nesse rebanho, né? Fazemos parte dessa família aqui, local, desse pequeno rebanho. Então, analisando o termo igreja, vamos trabalhar um pouquinho sobre o termo igreja, a palavra igreja. A palavra igreja no grego do Novo Testamento, ela aparece com o termo eclésia, que significa uma junção do termo ek, que significa para fora, mais kalel, que é eu chamo, como se alguém estivesse chamando para fora. Então, alguns abusam desse termo, né? Muitos falam assim, a igreja significa os chamados para fora. Na verdade, existe uma verdade, um fundo de verdade nisso, porque se você se você desmembra os termos que compõem o termo eclésia no grego, vai dar isso, né? Para fora e chamado. Então, chamados para fora, seria literalmente o termo, né? Mas ele tem um significado um pouco mais profundo e na verdade não é profundo, ele é mais simples. Eclésia, que é o mesmo eclésia no Novo Testamento no grego, é equivalente a carral do hebraico no Velho Testamento, que tem o mesmo sentido, que é simplesmente assembleia, congregação, ajuntamento e reunião. É um grupo, simplesmente isso.
você encontra o mesmo termo eclésia no Novo Testamento se referindo a assembleias, a grupos. Então é o mesmo termo, né? Então a gente pode espiritualizar um pouquinho e dizer assim, são os chamados para fora do sistema. Tudo bem, quando você pega, né, as duas junções no grego, como eu falei antes. Mas não é bem isso o que o Novo Testamento fala. Ele fala simplesmente um ajuntamento. E o termo equivalente no hebraico, kahal, diz povo. Povo de Deus. É o povo de Deus, é o Israel. Então o Israel de Deus no Velho Testamento e a igreja no Novo. Não é? A igreja no Novo Testamento tem um sentido universal. O termo igreja no Novo Testamento tem um sentido, primeiramente, universal, que você pode ver comigo, aqui nesse texto aqui, Hebreus 12, 22 e 23, o texto diz, mas tendes chegado ao Monte Sião, percebam os termos aqui, Monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, aqui é eclésia, e eclésia dos primogênitos arrolados nos céus. Então, o termo igreja, no Novo Testamento, ele tem um sentido de ser universal. Ela abrange todos os eleitos. E o termo é colocado aqui como uma única igreja, como um único ajuntamento, uma única assembleia, tudo no singular, na assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, se referindo ao livro da vida, não é? Que estão escritos no livro da vida. Então, ela tem esse sentido universal, em primeiro lugar, que a gente precisa entender que esta é a visão final da igreja. No final, na volta do Senhor, e quando o Senhor resgatar o seu povo que está distribuído nessa terra de uma extremidade à outra, vai haver somente um único povo, uma única assembleia, uma única igreja. Então é a igreja universal. Essa já está no coração de Deus e nós não temos acesso e certeza absoluta de quem são todos esses que são realmente membros da igreja universal, não é? Que também é usado por Santo Agostinho, a igreja invisível, não é? Mas, está aí, primeiramente ela é universal. Mas também igreja, também tem um sentido local. Por exemplo, em Apocalipse, capítulos 2 e 3, eu não creio que existe um texto mais claro para nós do que as cartas que Jesus ordena que João escreva para as 7 igrejas da Ásia. Em cada início da carta, a gente poderia usar o termo cabeçalho, né? Em cada cabeçalho de cada uma das 7 cartas, Jesus manda assim, ao anjo que está na igreja começa lá com Éfeso, a igreja em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia. Então, você percebe que existe uma localidade. Para cada localidade, Jesus manda que escrevesse uma carta. Cada carta tem as suas peculiaridades. Jesus quis dizer para a igreja de Éfeso, olha, eu gosto que vocês façam isso, gostei, mas eu não gostei que vocês fizeram aquilo outro. Para a igreja de Laodiceia, ele escreve outras coisas. Então, vejam, existem casos ou orientações específicas de Jesus para cada igreja local. Então, ali a gente já percebe que ela é dividida, né? Ela está distribuída em locais diferentes, não é? Onde existe um governo local próprio e está contida dentro da Igreja Universal, porém ela administra, para se administrar, assim, para facilitar, não é, a situação da administração, Deus permitiu essa distribuição local, em locais. O texto também de Romanos, se você quiser anotar para ler em casa, Paulo, quando termina a carta aos Romanos, ele vai dizer assim, as saudações que ele coloca ali no capítulo 16, olha, primeiro ele fala assim, a Febe, deixa eu até pegar, nossa, vou pegar minha Bíblia, pega para mim, por favor, esqueci de pegar. Paulo, quando escreve ali no capítulo 16, obrigado,
as saudações, lá em Romanos, você percebe que ele coloca algumas saudações para cada eclésia, para cada assembleia, reunião que tem na casa de alguns membros lá de Roma, ou de algumas pessoas que estavam reunindo em casa. Por exemplo, versículo 1, Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Então ela era versículo 1, ela era serva, aqui o termo inclusive é diaconeu, né? Ela servia a igreja de Cencreia. Depois você percebe o versículo 4, no capítulo 16 de Romanos, fala assim: os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Aqui ele faz uma declaração de que existem igrejas que são voltadas mais para um povo gentílico, não é? Que vieram de fora do povo judeu. Naquela época eram chamadas igrejas de gentios, não porque só tinha gentios, mas porque a base fundamental, ou a maior parte dos membros daquela igreja eram gentios. Paulo sabia disso, né? Depois, versículo 5, ele diz assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então existiam igrejas reunindo-se em um local, na casa de alguns irmãos, não é? Que ele se refere no versículo 3, Priscila e Áquila. Depois você avança, versículo 14, ele fala de novo: saudai, olha os nomes lindos, né? Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátorbas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Então haviam irmãos que se reuniam na casa desses outros irmãos, não é? Mais uma igreja local. Versículo 15, mesma coisa. Reúnem, aliás, o termo aqui reúnem é assembleia, é eclésia. E também no final do versículo 15, todos os santos que se reúnem com eles. Versículo 16, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então aqui a gente já percebe a pluralidade, não é? Da igreja, não é? Onde eu pus meu... Está aqui. Então, você começa a ver aqui a pluralidade, ela também é local, além de ser universal. Continuando, Mateus 16, 18 é a primeira passagem do Novo Testamento onde nós encontramos o termo igreja. Quando Jesus fala que ele edificaria a sua igreja sobre esta pedra, falando dele mesmo, edificarei a minha igreja. Vejam, no sentido singular, aliás, no singular. Mesma coisa, logo depois, Jesus dá orientação para o perdão e a reconciliação dentro da igreja. Caso contrário, se não houvesse perdão ou não houvesse arrependimento pelo infrator, o pecador, era para que a igreja fosse comunicada e botasse para fora o elemento que não se arrependesse. Jesus estava dizendo isso. E mais uma vez ele usa o termo singular, a igreja. E se ele não os atender, diz-o a igreja. Capítulo 18, versículo 17. Então, primeiro texto, Mateus 16, 18. Depois, Mateus 18, 17, Jesus está falando da sua igreja. Aqui ele menciona a unicidade ou singularidade da igreja de Cristo. Ela é uma só. Ali ele não estava ainda falando: olha, quando acontecer isso na igreja de Éfeso, quando acontecer isso na igreja de Campo Grande, quando acontecer isso na igreja presbiteriana lá do centro. Não, ele está mencionando no geral. Aí todas as igrejas devem agir dessa forma. E todas as igrejas, embora ele use o termo singular, ele está representando que todas as igrejas verdadeiras, ele vai edificar sobre a rocha, sobre ele mesmo, e ele ordena que a igreja tome seus cuidados particulares. Você percebe que há um trabalho conjunto entre o Senhor e a membresia da igreja, no capítulo 18 de Mateus, onde você percebe que Deus, Jesus Cristo, que está edificando a sua igreja, vai usar os membros da mesma igreja para disciplinar, para manter pura, para edificar. Então você percebe que ele vai trabalhar. E de que forma a membresia atua? Somente dentre ela mesma. Ela não tem condições de atuar disciplinando, corrigindo, edificando, ensinando a igreja no mundo inteiro. Nós não podemos fazer isso. Então Jesus menciona ali a igreja, diz a igreja. Qual igreja que é para ser dita? A igreja local.
Lógico, se nós tivermos um caso aqui de disciplina eclesiástica e tivermos que expulsar um irmão que seja impenitente, como é ordenado no capítulo 18 de Mateus, a gente vai fazer dentro de nós, a gente vai avisar aqui de público, a igreja, o fulano de tal, membro da nossa igreja, a partir de hoje não faz mais parte, porque após ser admoestado, confrontado por toda a igreja, ele não se arrependeu, então a partir de agora ele não faz mais parte do hall de membros da ICCG. Não é? Então é assim que nós vamos agir. Então ela tem essa forma única ou singular, né? Jesus apresenta a unicidade, mas também, João 10,16, Jesus diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Aqui, aprisco e rebanho é usado o mesmo termo, é sinônimo no grego. Ali não é eclésia, tudo bem, não é o termo eclésia, mas é o termo aprisco, é o termo pátio da casa. Aprisco é o mesmo termo usado no Velho Testamento para dizer a palavra atrios. Faz parte de uma casa fechada, onde tem limites, onde tem muros, e para dentro daqueles muros é um pátio, é o quintal, por assim dizer, não é? O terreno da casa. Então existe ali, Jesus está mostrando que ele tem outras ovelhas que não são deste aprisco, de um aprisco que ele estava ali naquele momento já trabalhando naquele aprisco, como o sumo pastor, mas que existem outras ovelhas, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ele não está querendo dizer que somente naquele momento em que ele estava presente, encarnado, Deus encarnado aqui na terra, ele emitiria um som da voz de um pastor e as ovelhas ouviriam. Ele está querendo dizer que através da própria igreja, ele vai falar ao mundo, e aí vem então a nossa comissão, não é? De ide e pregai o evangelho. Essa pregação é onde nós vamos levar a voz de Cristo a todas as nações, e onde então novas ovelhas virão para o aprisco, outros apriscos. Então aqui Cristo afirma que existiam outros apriscos, que seria o pátio da casa, e que futuramente haveria apenas um. Ele diz aqui: então, quando esse então acontecerá? Na volta dele. Quando ele voltar, ele vai reunir todas as suas ovelhas num único aprisco, num único rebanho, não é? Isso vai acontecer, mas esse então ainda não aconteceu. Nós estamos ainda caminhando para que isso aconteça, não é? E em Atos 9, versículo 31 e 32, versículos 31 e 32, diz que a igreja, na verdade, tinha paz. Lucas usa o termo igreja, eclésia, no singular, mas ele diz, tinha paz, olha, por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Então já haviam 3 localidades. Já haviam 3 localidades onde já estava começando a perseguição, a dispersão. E nessa dispersão que houve através da perseguição, por causa da perseguição em Jerusalém, muitos saíram de lá, exceto os apóstolos, e muitos cristãos saíram de lá e foram para outras regiões próximas, como Judéia, Galiléia e Samaria. E lá eles começaram novos grupos, novas congregações, igrejas, e começaram um novo trabalho eclesiástico lá. E ele termina o versículo 32, Lucas termina dizendo: aos santos que habitavam em Lida. Lida também já havia um grupo reunindo lá, já havia uma eclésia, uma igreja lá em Lida. Então, vemos no período apostólico o início da pluralidade da igreja, passando a serem conhecidas como igrejas locais. Igrejas locais. Por que igrejas locais? Porque elas estão dentro de um local, elas são fixas naquele local. Por exemplo, a Igreja Cristã em Campo Grande está aqui. Nós não fazemos parte localmente, por assim dizer, né, da Igreja Presbiteriana Central, da Igreja Saron, Batista Saron. Nós não fazemos parte
administrativamente ou localmente, mas nós fazemos parte universalmente como um único povo. Sim, nós somos irmãos em Cristo. Porém, para administrar, para governar, para se edificar, nós estamos ligados a uma igreja local, e aqui nós fazemos parte de um pequeno rebanho, de um aprisco, de uma igreja local, não é? Santo Agostinho foi o primeiro que usou um termo para tentar definir também uma outra faceta da igreja. Ele viveu de 354 a 430 depois de Cristo. Ele definiu e usou esses dois termos aqui. Ele usou o termo igreja visível. O que seria a igreja visível? É aquela que a gente vê. É aquela que a gente está tendo contato com ela. São os irmãos que eu vejo dia a dia, e são outros que eu não estou vendo, mas eu sei que existem. Tem gente lá na China, tem gente lá em São Paulo, e assim por toda a terra existem igrejas que são chamadas as visíveis. É o povo de Deus que está dentro de uma igreja hoje. Ela é representada por Santo Agostinho como um círculo maior, ou seja, ela tem muita gente lá. Porém, a igreja invisível, nesse círculo menor amarelo, é a igreja verdadeira, é aquela que, quando o Senhor voltar, essa é a igreja que vai ser levada com ele, os verdadeiros eleitos. Por quê? Santo Agostinho já tinha a convicção, já tinha a certeza absoluta de que nem todos os membros de uma igreja que estão dentro dessa igreja visível são eleitos de fato. Há casos em que pessoas fazem parte de uma membresia de uma igreja, reúnem por um período naquela igreja, mas depois eles apostatam. E a apostasia, infelizmente, é uma realidade na igreja. Existe muita gente que está congregando ali, não sabe nem direito o que está fazendo, vai no embalo da namorada, do namorado, do pai, da mãe, e fica lá por um período, depois ele debanda e nunca mais volta, porque ele não sabe nem o que ele estava fazendo lá. Ele não era um verdadeiro eleito, e acontece. E então, quando o Senhor vier para peneirar a sua igreja, né, vai sobrar menos gente. Eu não posso dizer bem menos, né, mas vai sobrar menos gente. Alguns não vão fazer parte da igreja invisível, que é a verdadeira igreja. É a igreja do Senhor, como Jesus prometeu, que haverá um único rebanho, como o Senhor disse, né? Então ele virá, e então haverá um único rebanho e um único pastor. Aí não tem mais ministério, graças a Deus, esses homens chatos que às vezes não sabem lidar com a gente, e aí vai ter só o Senhor, não é? E aí vai ser muito bom, porque vai ter só um pastor, não é? Um único presbítero, o presbítero, né? Então, como conclusão dessa primeira parte, no projeto de Deus, no projeto geral de Deus, na economia de Deus, há somente uma raça eleita, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9 fala sobre isso. Pedro, ele coloca muito bem, não é? Ele faz essa colocação, ele explica que há uma raça eleita. 1 Pedro 2,9, ele diz que só existe uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está mostrando isso, expressando o projeto de Deus final, não é? Porém, na soberania de Deus, em sua soberania, Deus atingiu, ele chegou até a todos os povos, ele atingiu todos os povos da terra e constituiu seu povo, os eleitos que procedem de toda tribo, língua e nação. Apocalipse 5:9 fala que ele atingiu. Ele tem gente que procede de toda tribo, de todo povo, tribo, língua e nação. Você percebe isso em Apocalipse, Jesus deixa claro isso. Ou melhor, é o cântico dos 24 anciãos, né? E ele menciona isso naquele cântico. Eles mencionam isso, né? O Senhor atingiu todas as nações, né? Fala da universalidade da igreja. Em terceiro lugar, na providência de Deus, Deus usou a própria igreja
para transmitir a voz do Supremo Pastor. É isso que eu falei anteriormente para nós. A igreja chama, é a voz desse Supremo Pastor, fazendo discípulos de todas as nações, até que ele finalmente os reúna na consumação dos séculos. Lá em Mateus 28, 19, nós vemos isso. Qual é a voz do Senhor? É a voz da igreja. Deus está usando a sua igreja verdadeira em várias localidades distribuídas em todo o universo, em toda a terra, onde ele manda, ele fala através da igreja e chama novos eleitos. Só ele sabe quem são. Nós não sabemos, por isso nós pregamos para todo mundo o evangelho. E alguns vão ouvir e vão vir à igreja. Talvez não a nossa. Às vezes você vai pregar para alguém, aquela pessoa vai guardar aquilo no coração anos e anos ou tempos, e depois ele lá na frente aquilo bate no coração dele, o Espírito Santo trabalha aquilo, ele ouve novamente talvez uma outra palavra que confirma aquilo que ele já ouviu de você, e ele então se converte. Talvez ele vai estar lá na China, lá no Japão, e ele vai procurar uma igreja, e ele vai se filiar, e ele vai começar a caminhar com Cristo, não é? Então, na sua providência, Deus usa a própria igreja para falar e chamar discípulos, para emitir a voz do pastor. E essas ovelhas que são dele ouvirão a voz dele, que é a voz que a igreja vai emitir, representando Cristo, e as ovelhas virão até ele. Muito bem. Agora vamos ver alguns pontos aqui. Esse ponto que eu achei bastante importante, também, para a gente relembrar alguns pontos da importância da membresia. Por que uma membresia é importante? Em primeiro lugar, antes de falar sobre a importância da membresia, algumas evidências sobre rol de membro. Existe na palavra de Deus alguma evidência sobre o rol de membros de uma igreja local? Não existe claramente quanto à igreja em si, mas existem algumas evidências que podem nos dar alguma referência sobre isso. Por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 9, Paulo escreve a Timóteo o seguinte: não seja inscrita, veja o termo aí, inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, e depois ele começa a dar mais umas características, não é? Para que a mulher pudesse ser inscrita como viúva, que receberia auxílio daquela igreja local. Ele deixa claro então que há uma inscrição. O termo inscrita aqui, no grego, catalegou, olha só que interessante, de onde você tira esse termo? Ou melhor, de onde nós tiramos o termo catálogo, por exemplo, né? Vamos catalogar uma espécie animal que nós nunca vimos. Os estudiosos, os cientistas vão catalogar. O que é isso? Eles vão inscrever, vão fazer oficialmente uma catalogação, uma inscrição, um registro de que aquela espécie, ela é da família tal, do gênero tal, e ele vem oriunda de tal família, do cruzamento disso com aquilo, e saiu esse tipo de bicho, e assim vai. Né? E o mesmo termo catalogado, por exemplo, Paulo está querendo dizer a Timóteo que essas mulheres ou viúvas que devem ser inscritas, elas sejam catalogadas ou registradas oficialmente, incluídas em uma lista. A viúva tem que ser incluída em uma lista, é isso que quer dizer o termo catalogou. Então é um termo diferente de Apocalipse. Quando você percebe Apocalipse 19, 16, Apocalipse capítulo 20, 15, Apocalipse 21, 27, lá tem um outro termo que João usa para o termo inscrito, que é escrito, é o termo grafou, é simplesmente escreveu. Escreveu, ele fez uma grafia, ele fez uma escrita. Então o termo inscrita lá em 1 Timóteo 5,9 é um pouco diferente. Embora seja inscrito numa lista, estava escrito numa lista, o nome de algumas viúvas, quer dizer que tem um teor mais oficial, um teor mais de controle de alguém que administra um grupo. É alguém que está oficialmente registrando, como se fosse uma ata, né? Um documento oficial
daquela igreja, então aquele serve como um documento, é para que outras pessoas daquela igreja, se alguém chegar e falar assim, por que aquela irmã lá, coitadinha, ela é viúva, ela não está sendo atendida pela igreja? Aí os presbíteros e diáconos iam apresentar uma lista e iam falar, olha, não foi inscrita aqui. Mas por que não foi inscrita aqui? É porque ela não atende tal requisito. Ela está namorando 3 veinhos por aí e não cabe aqui na nossa lista. Tipo assim, não é? Por exemplo, então, aí ela está de fora da lista. E aí vai, para registrar, para ter algum critério, né, algum critério de análise para aquela pessoa fazer parte daquela lista, enfim. Então, olha só, o termo inscrito. Ajuda aos administradores, né, presbíteros e diáconos daquela igreja a tomarem suas decisões, saber de quem eles vão cuidar, quem faz parte da sua responsabilidade diante de Deus, de pastorear, de governar, de ensinar, de suprir, de alimentar, e aí vai, né? Então é esse termo aí, inscrita. Então, bom, a primeira importância que eu coloquei aqui não está em ordem, a primeira é mais importante que a segunda, não é isso, mas todas são importantes aqui, né? A primeira importância que eu pus da membresia, em primeiro lugar, a membresia ajuda você, ou seja, cada membro, a saber quais cristãos no planeta Terra você está especialmente, veja bem, não é exclusivamente, é especialmente responsável por amar, servir, admoestar e encorajar. Nós somos chamados a amar, servir, admoestar e encorajar a todos os irmãos do planeta Terra, todos. Só que você não consegue fazer isso com todos os irmãos. Os irmãos estão lá nos Estados Unidos, outros irmãos estão lá na Europa, outros irmãos estão lá na Argentina, você não sabe nem quem são. Mas existe especialmente um grupo de irmãos alistados na sua igreja, onde você também está lotado, e ali você vai cuidar deles de maneira especial, específica, não é? Por exemplo, eu sou pai e marido da Val, e quando os meus filhos eram pequenos, eu tinha responsabilidade com eles, com os meus 3 meninos. Eles estavam dentro do meu aprisco e ali eu tinha que cuidar da comida, admoestar, corrigir e assim vai. Eu não tinha condições de cuidar de toda a minha vizinhança ali, não tinha capacidade para isso, não é? Então eu fui colocado dentro de uma casa, de um aprisco, né? de um pátio. E ali dentro daquele pátio, quem estava lá dentro, eu tinha a obrigação de cuidar. Então, o texto de Efésios, queria que você abrisse os textos comigo, bem rápido, para a gente poder ter essa base bíblica, né? Capítulo 4 de Efésios, versículos 15 e 16. Paulo ensina o seguinte: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Trocando em miúdos, o que Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer que Cristo está edificando a sua igreja usando cada parte. Parte aqui do corpo quer dizer cada membro. Mas não é só o presbítero que edifica a igreja? De jeito nenhum. É todo o corpo que edifica a igreja. Se eu disser para o meu corpo, olha, o mais importante no teu corpo é o teu cérebro, viu? Sem o cérebro você não faz nada. É verdade, eu já não faço com ele, imagine sem, né? Então, eu preciso ter partes do corpo. Mas eu não posso denegrir e dizer, o meu cérebro é mais importante do que o meu pé. Eu não posso. Onde que o cérebro vai sem o pé? Não para lugar nenhum. E assim vai, não é? Todos os membros são importantes, se edificam mutuamente. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então, a membresia nos ajuda a saber quem são essas pessoas que eu estou edificando. Quem são as pessoas que eu vou cuidar, que eu posso ajudar, que eu posso assistir de alguma maneira, amar em primeiro lugar, como base, né? Nisto conhecereis que são todos meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor impulsiona todos os outros tipos de serviço, até mesmo a admoestação,
Até mesmo a confrontação. Quando alguém está no erro, está em pecado, a gente confronta dentro do aprisco, em primeiro lugar. Ah, mas eu não posso falar com o irmão que está em pecado lá em São Paulo, eu sei, e que ele é cristão, é meu amigo, eu conheço. Claro que pode, não tem problema nenhum, mas você tem que entender que ele não é sua responsabilidade primária. Ele é sua responsabilidade secundária. Agora, se você tem paz, lógico, ajuda o teu irmão, fale com ele, liga para ele, manda um zap para ele, né, e fala, ó, você está errado, você tem que se arrepender. Enfim, né? Mas precisamos ter essa visão. Gálatas 6, 1 e 2. Voltando um pouquinho, antes de Efésios, Gálatas 6, último capítulo de Gálatas, 1 e 2. Paulo diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Como que eu vou conseguir admoestar alguém que for surpreendido em alguma falta? Como que eu vou conseguir carregar a carga de outros, se eu não estiver comprometido com uma igreja? Se eu não estiver dentro de um aprisco? Como que eu vou saber quem é que está passando tal ou tal problema? Quem é que tem tal ou tal necessidade? Não tem como, ninguém tem bola de cristal, somente no convívio. É no convívio, nessa mutualidade, onde nós temos percepção de quem precisa de tal coisa e quem não precisa. Então, é dentro da igreja local, ou fazendo parte de uma membresia, é que eu vou poder aplicar o amor prático de servir, admoestar e encorajar aos meus irmãos que estão junto comigo nessa caminhada, próximos comigo. Em segundo lugar, a nível de importância, a membresia ajuda você a saber quais líderes cristãos do planeta Terra você é chamado a obedecer e seguir. Não que, olhando do outro lado da moeda, né? Vamos supor que um amigo de vocês, que é pastor, um cara fiel, um cara bíblico, um cara temente a Deus, honesto com o Senhor, ele te liga e fala: ó, meu irmão, minha irmã, você está andando num caminho perigoso e tal, mas ele não é o teu pastor local, né? E ele te dá uma admoestada. Lógico, receba, ore ao Senhor, veja, de repente Deus está usando ele. Não estou dizendo que Deus não use gente de fora para falar com a gente. Deus é soberano, Ele pode usar quem Ele quer, né? Então, eu não vou nem falar da jumenta aqui. E se eu tivesse falado, eu tinha falado do jumento. Mas eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que existe uma responsabilidade por estar agregado, estar como membro oficial de uma igreja local. Existe um grupo de homens que Deus levantou para responder diante de Deus pela sua vida, pela sua caminhada espiritual. Esses homens que Deus colocou como seu pastor, seu presbítero e alguns diáconos que os auxiliam, esses homens é que vão responder diante de Deus. Então existe uma maneira especial de se submeter a esses homens. Existe essa responsabilidade, não é, que vem do membro para o líder também. Então, abra comigo Hebreus 13, versículo 7 e versículo 17. Hebreus 13, diz assim, 7. Lembrai-vos dos vossos guias. Lembrai-vos dos vossos guias. Quem está guiando você? O seu pastor, o seu presbítero. Os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Eu ouço a palavra de Deus às vezes pela internet, eu ouço de reverendos, pastores e homens de Deus, teólogos que estão aí, uns estão lá nos Estados Unidos, outros estão lá no Nordeste, outros estão lá em São Paulo. Eu ouço e sou edificado por eles, é verdade, mas quem prega a palavra de Deus toda semana, está me acompanhando e guiando, são os meus presbíteros da igreja local. Então, o autor de Hebreus ordena que é desses que vocês têm que se lembrar, né, considerando a vida deles como modelo para você. Agora pula para o versículo 17, Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo,
porque isso não aproveita a vós outros. Então, aqui o autor está admoestando, está relembrando à igreja que eles devem prestar obediência aos guias que estão com eles aqui, nessa caminhada local, estão, como é que eu posso dizer? Corpo a corpo, né? Seria mais ou menos isso, né? Caminhando juntos. É esses guias que servem de modelos para vocês, que alimentam o rebanho semanalmente, que estão cuidando das suas almas, estão orando por vocês, e estão vivendo uma vida o mais irrepreensível possível para ser modelo para vocês, às vezes abrindo mão de algumas coisas, para que eles possam ser olhados pela membresia da sua igreja e imitados. A fé deles deve ser imitada, a fé desses guias. Então é isso que o autor diz aqui, né? Então esses são os líderes que vocês têm uma responsabilidade especial de obedecer. Você é chamado a obedecer e seguir esses homens. Então não precisa ficar louco, porque o fulano pregou tal coisa que é diferente do meu pastor. Confira com a Bíblia. Se o teu pastor local pregou errado, admoesta ele. Mostra a Bíblia para ele, irmão, você pregou tal coisa, confira com esse texto aqui. Pode confrontar. E ele, se ele for um homem de Deus, ele vai olhar, vai dar tempo, gastar tempo com aquele texto e vai buscar de Deus realmente a verdade. Ele pode se arrepender, você pode ajudar seu irmão. Isso é bom, não é? Mas é isso aí. Então, em terceiro lugar, a importância da membresia. De novo, a membresia possibilita que os líderes cristãos saibam, agora o outro lado da moeda, né? Os líderes cristãos saibam quais cristãos do planeta Terra eles haverão de prestar contas. Hebreus 13:17, nós já lemos. E esse texto já disse para nós que esses homens vão prestar contas das vossas almas. Das vossas almas de quem? Daqueles que estão inscritos no hall de membros da sua igreja local. Aquele grupo de irmãos que oficialmente resolveram, né, de livre e espontânea vontade. Ninguém está aqui obrigatoriamente ou obrigados a ficar na ECCG. Mas se você está na ECCG, então se submeta à sua liderança. E aí então você vai ser cuidado por esses homens. Né? E é sobre vocês que esses líderes têm que tomar contas. A gente não pode ficar maluco achando que, puxa, um membro deixou a gente aqui, a gente amava tanto aquela família, agora eles se dispersaram no mundão e tal. Olha, dói no coração, não estou dizendo que não. Mas eu não posso trazer essa responsabilidade, ficar carregando e entrar em depressão, porque a família não está mais conosco, já deixou o nosso hall de membros, se perdeu no mundão, e é responsabilidade minha. Não, não é. Não é. Eu preciso tirar isso e cuidar das ovelhas que estão do rebanho. Lembra aquele caso das 99 que Jesus cuida? Tem gente que é a 100ª ovelha e acha que o pastor tem que ficar todo dia indo lá buscar a 100ª, né? Chama-se o pastor Gilson, ele usou o termo de a síndrome da 100ª ovelha. A pessoa está sempre perdidinha, ela nunca sabe vir sozinha ao rebanho, nunca. Mas isso não é bom. Isso não é saudável. E o pastor que faz isso, ele está deixando mal acostumado a ovelha. Ele tem que buscar a ovelha a primeira vez. Perdida, tá, a 100ª está perdida, traz ela de volta para o rebanho. Uma vez dentro do rebanho, ela é obrigada a caminhar com as 99. Ela tem que fazer igualzinho as 99. Se ela sair fora de novo, qual é a responsabilidade do pastor? Vai buscar de novo? Vai. Mas ele vai falar assim, olha, uma hora eu vou parar de buscar você. Eu tenho 99 para cuidar, eu não tenho só você para ficar cuidando. Já pensou? Como é que ele faz com as 99? Vai ficar o tempo todo lá no meio do mato procurando a perdida, porque ela quer se perder? Ela quer ficar de fora? Não dá, né? Então é assim que funciona. Quarto lugar, a importância da membresia. As fronteiras que são postas ao redor da membresia de uma igreja local apresentam uma sociedade de pessoas que convida as nações para algo melhor. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos uma igreja acolhedora. Eu não estou dizendo que igreja acolhedora faça todos os meus gostinhos, e todo mundo tem a minha cara, e todo mundo concorda comigo, e todo mundo é bonitinho, do meu jeito. Igreja acolhedora é aquela que apresenta Cristo para as pessoas.
E muitas vezes o sistema administrativo dela não é perfeito e nunca vai ser. Ela vai ter falhas, ela precisa crescer, ela vai crescendo, ela vai melhorando, ela precisa avançar. Sim, mas ela nunca vai ter uma estrutura que seja assim, infalível ou plenamente satisfatória para todos os membros, não. Mas ela vai ser acolhedora. E dentro desse acolhimento, nós nos sentimos seguros, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos pertencendo a uma família. E por isso nós estamos seguros, e essa segurança, essa alegria, essa convicção, esse é o lugar que Deus me pôs, é aqui que eu estou sendo alimentado. Os meus irmãos não são perfeitos, mas eu muito menos, então eu vou ficar aqui com eles porque eu sei que aqui eu estou bem. E por eu estar bem, eu vou levar isso para fora. Eu vou levar isso para outros. Esse é o objetivo da igreja. Lembra-se que eu falei que a voz do pastor, supremo pastor, vai ser ouvida através dos membros da igreja? E a igreja vai avançar e trazer novos membros? Sim. Veja lá em Mateus 5, 13 a 16. Mateus 5, de 13 a 16. O que Jesus ensina aqui? Mateus 5, de 13. Eu falei 13? Sim. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Quer dizer, a luz daquela cidade não dá para esconder, ela é gigante, é uma claridade que vai atingir outras regiões, fora dos seus limites, das suas fronteiras, não é? Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, debaixo de uma mesa, por exemplo. Você não acende uma lâmpada e põe embaixo de uma mesa, mas no velador, que fica onde? Fica em cima da mesa. E alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Aqui ele está falando para aqueles que estão de fora. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O testemunho de vida, o meu testemunho de vida, ele vai ser percebido por pessoas de fora da igreja com quem eu me relaciono. O gerente do meu banco, o dono da padaria onde eu compro pão, o vizinho que mora do lado da minha casa, o amigo de trabalho, o meu patrão, o meu funcionário, a pessoa que trabalha lá comigo lá em casa, eles vão perceber algo diferente na minha vida, alguma luz vai brilhar. Se o meu relacionamento com Cristo for saudável, eu estiver ligado no corpo e como membro vivo, é impossível que eu não clareie ou não expresse algo que vai contagiar as outras pessoas que estão ao meu redor. Não sou eu que determino isso. E isso quem faz é Deus. Eu sou simplesmente uma lâmpada morta, de onde eu recebo energia elétrica e acendo. Essa luz não é minha própria, mas é Cristo em mim que vai brilhar. Através do que? Jesus diz, das vossas boas obras. Vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Eu vou ser um homem honesto o máximo que eu puder. Eu vou falar a verdade o máximo que eu puder. Eu vou ser um bom funcionário o máximo que eu puder. Eu vou ser um bom patrão. Eu vou ter bons relacionamentos com o banco onde eu tenho conta bancária. Eu vou dar bom testemunho em todos os aspectos, como um bom marido, um bom pai. Estou falando como homem, né? E então você vai expressar essa luz para fora do seu aprisco. Os membros de dentro já conhecem você um pouco mais, mas Cristo está te levando mais além das fronteiras da tua membresia, da tua igreja local, para expressar essa luz e atingir outras pessoas que não são ainda desse aprisco. E Jesus vai buscar através da sua própria vida. A voz de Cristo vai falar através da sua vida. Muito mais, às vezes, através do teu testemunho vivido, das suas obras, do que da sua boca. Às vezes você não é tão eloquente quanto a pregar o Evangelho, mas você vai pregar através da sua boa conduta, da maneira como você se comporta, né? E então você vai levar a luz para fora do seu aprisco, e você vai atingir, além das fronteiras
que são postas ao redor da membresia, você vai atingir outras pessoas, não é? E você vai apresentar, e quando você apresentar Cristo, essa pessoa vai perguntar: por que você vive desse jeito? Qual é o motivo de você ter essa fé? Por causa de um Salvador que eu conheço. Ah, é? Quem é? Jesus Cristo. Aí você vai falar assim: você quer conhecer Ele? Ah, eu quero sim, eu nunca vi isso. Então vem e vê. E quando você fala vem, para onde você vai trazer ela? Para a sua igreja. Você vai trazer para o convívio. Você vai primeiro fazer o primeiro contato lá fora. E depois você vai trazer para dentro do convívio. Onde ela vai pregar, onde ela vai ouvir a palavra de Deus por mais vezes. E aí Deus vai trabalhar na vida dela. Não é? Quinto lugar. É dentre sua membresia que a igreja local exercita a disciplina eclesiástica que a mantém pura e expressa seriedade e coerência doutrinária. O que quer dizer coerência doutrinária? Quer dizer que aquilo que é pregado é vivido. E vejam o caso aqui de Paulo em 1 Coríntios 5, 12 e 13. Abram comigo 1 Coríntios 5, 12 e 13. Paulo diz o seguinte para a igreja de Corinto, que estava suportando e não tinha tomado ainda uma postura séria contra um irmão que estava em pecado grave e não se arrependia. Ele estava impenitente. Olha o que Paulo fala, versículo 12. Lê o versículo 1 primeiro. Geralmente, se ouve que há entre vós significa na igreja local, na igreja de Corinto, entre vós, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então havia entre eles, na membresia da igreja de Corinto, um homem que estava cometendo incesto. Praticamente ele estava se juntando com a sua madrasta, com a esposa do seu pai. E era grave, claro. E Paulo então admoesta, versículos 12, ele diz: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Ou seja, a igreja não tem o direito de julgar os de fora, mais do que ela tem o dever de julgar os de dentro. Olha lá, não julgai vós os de dentro. Fora e dentro tem a conotação de que existe um muro de proteção, não é? Algo definido, limites, existe um limite, não é? Versículo 13, os de fora, porém, Deus os julgará. Aí ele termina: expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Aquele que não se arrependeu, foi admoestado, não se corrigiu, e Paulo então diz: expulsai do vosso meio, da membresia da igreja de Corinto, aquele que não se arrependeu. Né? Então é ali, dentro da igreja local, que a igreja mesmo, a própria igreja, exercita a disciplina eclesiástica. É onde nós temos que julgar. Nós não temos que ficar preocupados com os de fora. Preocupamos em alguma medida, mas a responsabilidade maior é cuidar dos de dentro, como diz Paulo aqui. Né? Em sexto e último lugar, a ceia do Senhor é uma refeição para a igreja, para a eclésia, para a assembleia reunida, em um mesmo lugar, isto é, para membros batizados em uma igreja evangélica. 1 Coríntios, de novo, mesma carta que nós estamos, avança no capítulo 11. Capítulo 11, versículo 20. Versículo 20 diz assim: quando, pois, vos reunis, presta atenção, esse termo aqui, vos reunis, é eclésia, é assembleia. Quando vocês estiverem em assembleia, ele diz assim: quando vos reunis, no mesmo lugar, presta atenção, como é que vai reunir pessoas que estão em outros lugares? Não tem como reunir, né? Você não faz uma reunião, hoje você tem aí a questão do fazer videoconferência e aí vai, não é? Mas não é isso que Paulo está querendo dizer. Oficialmente na igreja não se toma a ceia do Senhor online. Não se toma a ceia à distância. Então aqui ele está dizendo assim: quando vocês se reúnem no mesmo lugar, é uma ordenança que é para ser feita no mesmo lugar. Ela tem uma simbologia
diferenciada. Por isso que não dá para fazer por internet. É quando vocês se reúnem aqui, no mesmo lugar, e aí vocês vão tomar a ceia juntos. Ele está falando da ceia do Senhor, não é? Vou repetir. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque eles estavam fazendo uma coisa bagunçada. E Paulo então vai admoestar. Nós não vamos entrar nesses quesitos agora, nesses problemas que haviam. Mas eu só estou querendo pegar a referência para você entender que é dentro de uma igreja reunida, no mesmo lugar, é que eles celebravam a ceia, que eles participavam da ceia. E eles tinham que ser batizados. Quando Paulo fala, vos reunis, ele está querendo dizer que são aqueles que foram reunidos como membros. E só são membros do corpo aqueles que... Agora sim, abre o versículo 27, acompanhem comigo. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice, ou seja, aquele que cear o cálice do Senhor, indignamente, o que significa indignamente? É que ele não foi batizado, em primeiro lugar. Ele ainda não é cristão, ele não é convertido, ele não foi, não é que ele não é um eleito, mas ele ainda não deu o passo do batismo. Ele não tomou a sua decisão de ser batizado. Indignamente, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto é que indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Agora, versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns aos outros. Bom, aqui ele vai falar de outra coisa. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte, voltando lá no versículo 27. Indignamente, comer o pão ou beber o cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Em primeiro lugar, é porque ele não é um membro, membro oficial no sentido de ser batizado. Agora, pode vir um irmão de uma outra cidade, às vezes está passeando em Campo Grande, fala, vou lá na igreja cristã em Campo Grande, vou conhecer os irmãos de lá, e vem para cá, e é um dia de ceia. Ele pode cear conosco? Deve. Ele deve cear conosco. Se ele é batizado, se ele examinou-se, agora o versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que significa esse examinar-se a si mesmo? É se não está em uma vida de pecado, ou existe algo que o condene em seu próprio coração. Quem vai examinar ele? É ele mesmo. Antes de tomar a ceia, ele vai examinar. Bom, eu quebrei a minha comunhão com a minha esposa, eu maltratei a minha esposa e chutei o pau da barraca lá em casa e vim para cá. E agora isso não está pesando bem. Mas Paulo diz assim, mas coma do pão e beba do cálice. E depois você resolve essa questão. Arrependa-se. Não é? E você pode comer e beber, mas desde que você verdadeiramente expresse arrependimento. Se vai ser antes ou depois, não importa, mas que seja rápido. A partir do momento que caiu em si, faça que nem o filho pródigo, volta para casa correndo. Conserta com a tua esposa lá que você quebrou. Seja rápido. Por quê? Porque senão você vai ser condenado pelo corpo e pelo sangue do Senhor. E, em primeiro lugar, então, ele está mostrando a importância de ser um irmão, como ele diz agora no versículo 33. Quando os irmãos se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Então veja, aqui a membresia, ela ajuda a gente a praticar a ceia do Senhor. Agora, não são só os membros oficiais da igreja cristã em Campo Grande, quando tiver a ceia do Senhor aqui, somente os membros da ICCG que podem tomar a ceia do Senhor. Não, como eu já falei, se tiver algum visitante que se examinou a si mesmo, é batizado, examinou-se a si mesmo, tem paz de tomar, ótimo, vamos celebrar a ceia juntos, isso é bom. E precisa ser assim, não é? Então celebre a ceia do Senhor. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que existe uma membresia que vai praticar isso regularmente. Aquela membresia precisa praticar isso regularmente. É onde você vai estar confirmando, junto com seus outros irmãos, que você faz parte de um único pão, que é a igreja invisível, ou o corpo de Cristo, né? E a igreja vitoriosa, a igreja triunfante, né? Que você já faz parte dela. Então você toma, representando aqueles montes de pedacinhos de pão, quando se unem, formam um único pão, um único corpo.
E mostra que você faz parte daquele pão, embora seja um dos pedaços do grande pão, mas você está lá no meio, você está fazendo parte, não é, daquela membresia oficial daquela igreja. Perdão, agora sim é o último lugar, sétima importância da igreja, ou da membresia. É ligado à igreja local, onde a autoridade de Cristo é obedecida, que cada membro recebe estrutura para uma vida cristã saudável. Lá em João, capítulo 15, Jesus ensina simbolicamente, comparando com uma videira, como que os membros funcionam, para que serve a membresia. Ele diz no versículo 5 a 8 do capítulo 15 de João, ele diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e semelhante ao ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. De uma forma geral, Cristo está explicando aqui, Jesus está explicando que há uma maneira especial, específica, de edificação. Ele está usando uma videira, e os ramos que estão ligados nessa videira estão recebendo vida e dão frutos. E esses frutos representam realmente algo que é positivo no sentido de ele ser um ramo verdadeiro, eles dão frutos. E outra coisa, ele está querendo dizer que é somente nele, nessa videira, é que os ramos vão produzir frutos, que separados dele, dessa videira, eles morrem, eles não frutificam, e eles são cortados, lançados fora, às vezes está dentro da própria videira ligados, mas não dão fruto, aí Jesus corta, Deus corta e os lança fora. Então está mostrando os verdadeiros ramos e os falsos, e ele também está mostrando que essa logística toda acontece numa igreja local. Como que eu vou dar fruto? Mostrando ali a simbologia da videira, aplicando agora para a vida prática de uma igreja. Como é que eu vou dar fruto? Eu sou um ramo verdadeiro? Se eu der fruto. Como é que eu vou dar fruto? Através do aprendizado que eu vou aprender com vocês. Através da aplicação do aprendizado que eu vou aprender na igreja local onde eu faço parte. E vou sendo transformado de glória em glória para a glória de Deus. De que forma? Dando frutos espirituais. Me arrependendo dos meus pecados, melhorando o meu tipo de relacionamento com vocês, com meus irmãos, com minha família, com meus vizinhos, sendo um cristão legítimo, aplicando as verdades que eu aprendo com vocês. Aí eu vou dar frutos, e isso vai glorificar a Deus. Esse é o nosso objetivo, não é? Nós estamos aprendendo isso no catecismo. É para a glória de Deus que nós fomos criados. Então Jesus está mostrando isso, e é ligado nessa igreja local que funciona tudo isso que Jesus disse aqui no capítulo 15. Não dá para crescer sozinho em casa. Você não cresce. Essa questão de desigrejado não existe. Existe, mas desigrejado não cresce sozinho. Não é bíblico, pelo menos não é bíblico. E não tem como dizer, eu estou bem aqui em casa, só eu e Deus. Não tem. Sem o corpo de Cristo, não tem. Não funciona. Não é assim a ordem de Cristo. E quem dá as ordens é o cabeça, não é o membro. Terminando, uma frase de Mark Dever. A redescoberta da prática cuidadosa de uma membresia eclesiástica terá muitos benefícios. Ele relata alguns. Deixará mais evidente aos não cristãos o testemunho de nossas igrejas, foi o que eu falei, não é? Fará com que seja mais difícil as ovelhas fracas afastarem-se do rebanho e continuarem identificando-se como ovelhas. Por exemplo, tem um cara aí que está aí, faz tempo que ele não se reúne. Hoje nós estamos um pouco mais afrouxados por causa da pandemia, então nós não temos tido um controle muito rigoroso, questão de quem está congregando ou quem não está. Mas existe uma cláusula na nossa confissão de fé e regulamento, que se um membro deixa de congregar durante tanto tempo, ele será excluído se ele não se arrepender e voltar.
Então, não adianta ele querer dizer, é fraca, mas no sentido aqui, a ovelha fraca no sentido de ser rebelde. Eu colocaria um outro termo aqui. Porque fraca é uma coisa, ela não consegue caminhar, precisa de ajuda e volta. Eu penso sim. Agora, existem ovelhas que não querem nem saber mais. Você pode ligar para ele, você pode ir atrás dele, ele foge de você, ele não quer mais contato, e ele não quer mais congregar, e você vai fazer o quê? Então não dá para ele ficar lá e falar, eu sou membro da igreja cristã em Campo Grande. Ele pode até falar, mas aqui, na realidade, ele não é mais. Oficialmente, ele já foi desligado pelo presbitério. Então, fica mais difícil eles se afastarem e continuarem identificando-se como ovelhas. Contribuirá para que nos concentremos e nos preparemos para atender ao discipulado de cristãos mais maduros, ou seja, o foco é alimentar aqueles que querem comer. Não dá para você alimentar aqueles que não querem. Eu não estou dizendo aqui novamente que, vez por outra, não aconteça de terem cristãos enfraquecidos que precisam de uma ajuda especial. Esses dias atrás, a Lorena ficou doente. Não dá para ficar em casa do mesmo jeito que estava, querer dar o mesmo tipo de comida, sem assisti-la de uma forma especial. Ela foi levada a um hospital onde ela foi cuidada, hoje ela está bem, voltou para casa. Não é? Então existem casos especiais. Um adoecimento espiritual precisa de um cuidado especial. E aí sim tem que ser tratado dessa forma. Não é? Mas o foco lembra-se que eu falei? É atender às 99. Não ficar focando só em uma e esquecer das outras. Nós temos um rebanho para cuidar, não é? Outra coisa, ajudará os líderes das igrejas a saberem exatamente por quem eles são responsáveis. Já falamos sobre isso também. É um grande benefício a membresia, o hall de membros, por exemplo, para saber especialmente por quem eu tenho que orar, por quem eu tenho que cuidar, de quem eu tenho que pastorear, a quem eu tenho que pastorear. É necessário ter esse hall de membros, é um cuidado humano, é lógico, não quer dizer que somente as pessoas que são inscritas no hall de membros da ICCG já estão inscritas no hall de membros lá na glória, do livro da vida. Não, o livro da vida é que vale. O nosso aqui não vale muita coisa, para nós vale, porque aí a gente vai poder identificar quem são, como que eu vou administrar esses membros, não é? Quem são o alvo dos cuidados pastorais dessa igreja. Mas não quer dizer que todos os que estão ali também irão. Deus queira que sim, não é? Mas nem todos pode ser que nem todos estejam inscritos no livro da vida. Mas ele ajuda a esses cuidados pastorais aqui, não é? Para saber quem sobre quem os líderes são responsáveis. E tudo isso vai glorificar a Deus. Em tudo isso, Deus será glorificado. Uma tarefa, finalizando. Eu gostaria, irmãos, que você pudesse anotar aí, e você pudesse estudar em casa, com a sua família, ou com outros membros da ICCG. Pode até fazer aí um intercâmbio, sei lá, um contato, né, entre vocês. Faça uma discussão entre vocês. Estudem o item 2H, do capítulo 2, dos fundamentos da fé, da nossa confissão de fé, meditando em todos os textos bíblicos correspondentes. Nessa primeira parte, capítulos 1 e 2, da nossa confissão de fé e regulamento interno, é o que nós chamamos de confissão de fé mesmo. São onde existem os textos bíblicos. Pegue o 2H, o item 2H, estude ali todos os textos bíblicos referentes a esse item, estude, converse com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com outros irmãos, e bate um papo, veja o que você acha dele. Qual é a sua opinião a respeito dessa decisão ou desse regulamento, desse ensino que está ali nessa confissão de fé? O que você extrai disso? Vamos usar um pouquinho a nossa confissão de fé. Já que ela é oficial, vamos exercitar um pouquinho ela. Também, outra tarefinha, estudem também todos os 5 itens do capítulo 3, que é o capítulo da igreja e sua membresia, do nosso regulamento interno. Estude eles ali. O que é que você acha daquilo? Qual a sua opinião? Você não precisa
dar o feedback para a liderança, não precisa. Eu só quero que vocês estudem, meditem com suas famílias. Vê se tem alguma coisa, os mais antigos já sabem disso, porque foi colocado, né, para a gente avaliar na época, vocês se lembram? A gente colocou a confissão de fé, os irmãos leram, né, e aí puderam aprovar ou não. Tem item aqui que dá para mudar, outro... Mas unanimemente nós achamos que está bom, mas agora pode ser que tenha alguma coisa que pode mudar. Você pode fazer essa análise. Se você tiver paz de comunicar isso para algum presbítero ou diácono, faça. Não é? Olha, eu vi tal item, parece que não está tão bom essa colocação. Não ficaria melhor assim? E dá a sua opinião. Não é? Nos ajuda a gente poder ter melhorar, como você está vendo aí na capinha do nosso regulamento interno, ele está escrito lá, primeira edição. Por quê? Porque podem ter muitas outras edições. Deus queira que tenha. A gente precisa crescer. Não é? Precisa de ajuda de toda a membresia. Tá bom, irmãos? Então é isso. O tempo passou e nós vamos só fazer uma oração e vamos voltar para casa, tá bom? Ó Deus, nós somos gratos, Senhor, pela Tua palavra que mais uma vez nos orienta e que essas verdades estejam cravadas em nossos corações, e assim nós possamos também levá-las a outros irmãos e todos tenhamos convicção daquilo que estamos fazendo aqui como igreja, convicção de que somos de fato um rebanho, administrado acima de tudo pelo Senhor, porque Tu és o cabeça da igreja, mas que nós estamos também cooperando com o Senhor nessa missão como igreja local. Ajuda-nos a termos essa responsabilidade, essa convicção, essa alegria, também essa segurança de que nós pertencemos ao corpo de Cristo e que, como membro da Tua igreja universal e também local, nós somos úteis e vamos dar frutos para a Tua glória. É isso que nós queremos. Para a glória do Teu nome, para o bem da igreja, para que novas vidas sejam alcançadas através das nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. E também esteja preparando os nossos corações para que logo mais à noite, mais uma vez, nos reunamos aqui como igreja do Senhor, aprendendo mais a Tua palavra. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém.